Fala pessoal, fala Claudião, bom dia Pilar. Estou falando aqui mais um podcast do Lapore Queiroz Advogados. Minha primeira vez como apresentador, Claudião, então já fica a primeira surpresa. Eu sou sócio da área de Direito Societário do Lapore Queiroz. Quem me trouxe é o Felipe Lapor, nosso fundador e idealizador desse podcast, onde a gente só fala sobre empreendedorismo, deixa o direito para outro momento, para outro problema. E eu queria apresentar aqui o Claudião, que eu tive a honra de conhecer no Web Summit de Portugal de Lisboa. O Claudião é um empreendedor magnífico, ele é um convidado totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. Ele tem know-how em inteligência artificial, operações, dados, customer success, e por acaso trabalhou com uma startup que é cliente aqui do escritório. Ele é formado em engenharia de produção, salvo engano, na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense, e ele migrou há muitos anos para o empreendedorismo. Ele começa antes em empresas grandes, né? A gente está falando ali, você pode falar um pouquinho melhor, mas falando um pouco de Marfrig, Odebrecht, e depois ele, vou pivotar aqui, vou botar o mindset empreendedor aqui, pensar os conceitos ali de Lean Startup e vamos criar produtos. Bom, essa é a minha introdução. Eu vou deixar para você contar a sua história, né, e contar os passos atuais ao final. E aí, Claudio, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você. E conta aí um pouquinho da sua história e a gente vai mapeando aqui o seu caminho até chegar ao momento atual. Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Muito bom, prazer para todos aí também. Como você falou, engenheiro de produção, né, formado na UF, Universidade Federal Fluminense só na faculdade, né? Flamenguista, estamos aí, só para descontrair um pouquinho. E essa parte da engenharia de produção, né, do engenheiro de produção, ele cuida de eficiência em linhas de produção, né, olha muito fábrica, só que eu sou um engenheiro de produção que sempre olhou muito para o back-office, né, experiência de back-office, em otimização de processos, esse tipo de coisa. E isso vem muito atrelado a quem eu sempre fui na minha vida, buscar soluções. O engenheiro, ele gosta de problema para sempre procurar solução para tudo na vida dele. Então, eu acho que isso vem bem entranhado aqui no meu DNA, desde a minha faculdade até, sei lá, acho que todos os passos, inclusive o passo atual aí de buscar solução, não só para uma área, né, como temos aqui o novo produto que é a Gurai, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas como eu creio que todos os passos que a gente vai falar aqui ao longo do tempo bastante atrelado, a vida bastante atrelada à inovação, à eficiência, tudo mais. Vamos no comecinho. Mas então me responde aqui. Você falou que engenheiro normalmente ele busca soluções para problemas existentes e você olhou para o back-office, né, das operações. Mas, ok, isso eu estou entendendo que nasceu na engenharia, mas em qual momento da sua etapa como engenheiro ou engenheiro formando você percebeu que era esse foco em soluções de problemas e ainda mais no back-office? Eu comecei, rapaz, eu fiz um trainee logo no começo, logo quando eu me formei na UF, no Porto aqui do Rio. Acho que isso nem está no meu LinkedIn, cara. No LinkedIn a gente coloca uma experiência mais resumida lá, né? E eu fiquei responsável por uma operação experimental de transbordo de ferro-gusa. Você pode explicar o que é isso? Ferro-gusa é um dos componentes ali, um minério que faz matéria-prima para você fazer aço. Isso vinha de Minas, de trem, vários vagões de ferro-gusa. Essa operação experimental era pegar, a gente recebia de trem lá no porto, jogava, aí um engenheiro mecânico maluco, Alexandre Heren, então aí, pegou, ele criou um mecanismo lá que amarrava umas pás carregadeiras, umas escavadoras em cima de umas plataformas, o trem entrava ali embaixo, ele com a escavadora tirava o ferro-gusa, jogava na plataforma, ia caindo no pátio, que ia arrastando com um trator, né, com as pás carregadeiras, montando pilha no Porto do Rio ali. Era para ser uma operação experimental. Quem passa pela ponte Rio-Niterói até hoje, vê lá de cima as pilhas de ferro-gusa que tem, e ainda consegue ver essas caçambas lá, esse tipo de coisa, para carregadeira. Então ficou até hoje, tão certo que deu. E eu fiquei como responsável para fazer aquela operação experimental dar certo. Então era eu no Porto, coordenando um monte de equipe lá, que rodava 3 turnos. Eu ainda muito, muito novo, muito jovem, e, cara, vinha tanto esses operadores, essas equipes lá da empresa na época, Triunfo Operador Logística, quanto
vinham também os estivadores, que quem tem que botar o ferro-usa lá, todo o material para dentro do navio, encostava lá uma vez por semana, sei lá, alguma coisa assim, tinha que pegar e botar para dentro do barco e saía, né? Então, trem, joga no pátio, embarca no navio, tchau, acabou a operação. Só que isso é recorrente. E aí, quem colocava são os estivadores, estivador não era da empresa, era já de outra turma. E de vez em quando estava enchendo a caçamba de um mais do que do outro e começava uma confusão desgraçada. Eu ficava dentro da casinhola lá, começava a escutar confusão, gritaria, cara. E aí eu lá, imagina, né? Na época, magrinho, franzino, um monte de gente gritando. Eu chegava chutando parede, lata de lixo lá, falando grosso para os caras escutarem. E, cara, botando ordem na bagunça, mas aí comecei a já ver sistemas melhores ali para controle de pilha, quanto que vai para um lado e para o outro. E aí eu acho que essa história toda de inovação começou aí. E aí eu tô entendendo que você tinha que, nesse momento, eu não sei se você ainda era estagiário ou você era... Trainee. Trainee. Nesse momento de trainee, o trainee joga nas 11, né? É o tradicional do negócio. Exatamente. Então eu tô entendendo ali que você tinha que lidar com algo em torno de project owner do negócio, né? Que é esse que você citou, seu chefe, que é o do negócio. Exatamente. Mas você tinha que lidar com pessoas diferentes, inclusive aptidões e níveis de know-how, conhecimento e informação, né? Eu acho que foi aí que eu comecei a lidar, de fato, com pessoas. Eu aprendi a falar com pessoas de N níveis diferentes, aptidões diferentes e, de fato, assim, perfis diferentes, né? Então eu tinha que falar tanto com o pessoal que estava lá operando a escavadeira e jogando as coisas lá com a mão, fazendo toda a operação, auxiliares, quanto com o CEO da empresa que vinha lá e, pô, como é que tá lá, funcionou lá o embarque e tal, deu tudo certo, tá tudo bom. E aí, e eu gosto muito de lidar com pessoas. Aí talvez que tenha vindo também o começo da habilidade de CS. Customer Success. O Customer Success é muito sobre pessoas, né? Muito sobre você saber lidar. Não é... Existe toda uma ciência, né? Existe toda a forma de lidar, processo, tudo bonitinho. Mas se você não sabe lidar com pessoas, cara, você não é um cara de CS. E em que momento você aderiu, você entendeu que a tecnologia seria o futuro e você se dedicar a essa área técnica, para desenvolver tudo? A tecnologia, ela vem desde... antes mesmo de estar formado, eu estagiando, na época na telefônica celular, do Eurovivo depois, havia problemas lá na área de telecom mesmo, era a área de... Eu esqueci o nome da área, mas enfim, era a área que fazia toda a parte de micro-ondas, lá desenho, estação rádio base, era um negócio meio louco, mas só que tinha muita planilha. O pessoal usava muita planilha, não tinha sistemas específicos ainda para isso. E às vezes, pegar a planilha, muda de um lado para o outro, fazer uma coisa, o pessoal levava muito tempo. Então, eu comecei a desenvolver macro, comecei a desenvolver VBA para automatizar várias tarefas. O pessoal não tinha ninguém para fazer, eu era estagiário, metia a mão, aprendi e saí fazendo. Aí eu comecei a ver, de fato, primeira vez, eu acho que comecei a mexer com programação e automatização de processos. Aí começou essa coisa de melhorar. É engraçado que nessa época você usava muito Excel, né? A gente lembra que, ok, as empresas já tinham servidores próprios, mas ali era muito fácil você ter um profissional ali que, por acaso, é desligado de forma, enfim, que ele não concorda e ele, enfim, deleta alguma planilha, deleta alguma informação que ele imputou e, cara, você perde ali, às vezes, meses reorganizando. Eu já escutei causos disso ali, eu tô falando ali, início dos anos 2000, causos e causos desse problema, né? Então, a partir do momento que você consegue pensar em, pô, beleza, vou automatizar isso numa ferramenta, que aí vou jogar para a nuvem, vou jogar para níveis de acesso de governança, né? Você começa a maturar essa ideia. Isso passa também por você estruturar o processo dentro da sua companhia, né? Processo interno. É isso, aí vem pré-nuvem, né? Pré-nuvem. Esse negócio todo. Mas aí são sempre... a gente nunca perde, né? Que são habilidades que vão se somando, experiência que a gente sempre vai pegando uma coisa boa daqui e dali e vai juntando no teu conhecimento. Agora, curiosidade aqui, se você pudesse definir, como é que eu vou colocar aí, na nutshell, o Customer Success, né? Que o Customer Success ele vem ali, tem mais ou menos uns 10 anos que as pessoas começam a desenvolver ele, não passa disso, né? Então eu pelo menos já estou com 38 ali, sou mais um dinossauro do setor, né? Então se você puder definir para mim o que seria hoje, o que era e o que é hoje o Customer Success, eu agradeceria.
antes dele existir, bom, a gente pode pegar o que é B2C e o que é B2B, né? Você sempre teve muito, sei lá, o saque, atendimento ao consumidor, central de atendimento. Você cria um processo que ele é muito diluído, pulverizado. Você tem que atender muita gente com uma equipe que você tem que dimensionar ali, senão é um negócio fica inviável. Para o B2B, você não pode ter uma comunicação, um processo tão impessoal, né? Não no sentido ruim da palavra, mas é que você, de fato, você não consegue atender todo mundo com o mesmo processo, com a mesma atenção. Para o B2B, falar o business to business, ali, você atender, se o seu cliente é empresa, as empresas querem falar com pessoas. Cara, liga aí, minha ferramenta parou de funcionar. Cara, com quem que eu tenho que falar? Liga para o dono, né? E aí, quando a gente está, principalmente, aí fala-se do Customer Success muito inerente ao mundo de startups, você tem que atender muito bem. Mesmo uma startup que está muito no começo, cara, são os founders, eles vão, quem é cliente, vai falar com os donos, vai passar no telefone e falar. E, pô, como é que você consegue crescer tendo que falar, aí, beleza, você sai de uma malha de 5 clientes para 10 clientes para 100 clientes. Como é que o founder não faz mais nada na vida? Que não ficar conversando com o cliente, porque o cara tá, sei lá, ou tá muito feliz, ou tá muito chateado, que alguma coisa não deu certo, ou tem ideia de melhoria, que também todo mundo tem. Então, se você não estrutura um processo em cima disso, que, de novo, é muito diferente de um saque, de uma central de atendimento, você, cara, não cresce. Você tem que aproveitar, né? Muitas vezes você não tem muita ideia do que cara, beleza, qual que é o caminho? Você tem um roadmap, você tem todas as ideias lá suas de produto, mas, cara, o mercado acredita, né? O que você tem, o caminho que você tem que seguir aquele produto, o que eles estão demandando. Tá dentro do seu roadmap? Tem várias pessoas pedindo a mesma coisa? Cara, escuta o mercado. Escuta o seu cliente. Pivota se for necessário. Pivota se for necessário, cara. Mas vai, né? Por mais que você conheça o seu produto melhor do que todo mundo, cara, vai escutando e vai trazendo, vai afunilando ali seu desenvolvimento. E aí tudo relacionado a Customer Success tem processo, né? Tanto de pegar as dicas, né? Todas as soluções sugeridas pelos seus clientes, colocar isso num pipeline, quanto você criar vários playbooks, que são... O que é um playbook? Um playbook não é um manual de instruções da sua ferramenta. O playbook acontecer uma determinada solução, gatilho, solução. Você cria várias fichinhas ali, né? Cara, caiu meu servidor. Se você conseguir automatizar alguma coisa que resete o servidor e já resolve o problema do cara, você não precisa ninguém fazer isso. Então, você cria uma série de playbooks que vai resolver uma série de situações automaticamente, você não precisa nem estar ali intervindo. Então, tudo isso vem para facilitar. Então, o CS é muito um conjunto de ações e processos que fazem com que a arte de servir seja valorizada. Vou fazer 2 observações com isso que você falou, que eu acho muito interessante. Legal. E depois eu vou emendar uma pergunta para depois voltar um pouco sobre a sua trajetória. Mas a primeira observação você falou na questão do saque do consumidor no B2C do início. Atenção, a Vivo SA, eu sou seu cliente fidelizado há mais de 10 anos, porque seu serviço de saque é muito ruim. É uma primeira atenção aí, pessoal. O segundo ponto que eu ia falar, mais uma pergunta, né? Você falou do playbook para otimizar os processos. Isso tem uma anedota que termina uma pergunta. A primeira anedota primeira startup que eu fui sócio, e aí eu estou falando no G4 de 2014, a gente teve esse problema dessa falha no playbook, porque a gente teve um pico de acesso que não estava acostumado e não estava previsto. Então a gente não fez um investimento de marketing cultuoso, a gente simplesmente teve um pico em dado momento, e por conta desse pico o servidor caiu. E aí deu um problema em algumas centrais do nosso produto. Se a gente tivesse o playbook, né, um processo delineado, eventualmente a gente teria mapeado isso e não teria sido um problema. Mas ainda estava procurando o PMF, né? Então, assim, foi algo resolvível. Isso é uma anedota que é interessante. E a segunda é uma pergunta mesmo, que ok, o founder no início ali, você vai lidar com 5, 10 clientes, você consegue lidar no dia a dia, ali numa base razoavelmente tranquila. Mas assim, a partir do momento que você escala, e às vezes você escala sem perceber, você acertou o produto e o negócio olha. Né? E como é que você consegue manter, por exemplo, um NPS? O NPS é da qualidade do atendimento, da satisfação do seu cliente. Né? Você não consegue pegar e multiplicar founder. Né? Atender esses caras. Você tem que, na hora que você começa a escalar o seu produto, muito provavelmente o seu faturamento também está escalando. Então você começa a criar tanto uma equipe quanto um processo de CS um pouco mais robusto.
obviamente, o processo ele tem que vir antes. Você pode colocar uma pessoa lá que vai atender de qualquer jeito. Mas na hora que você empodera essa pessoa com o processo correto, com a forma correta de atender, com todos os, né, de novo, os playbooks lá, né? Mas que no começo pode ser simplesmente, cara, a instrução de trabalho, caso aconteça uma coisa, aconteça outra. Você descrever essas situações, deixar esses guidelines ali, para a pessoa saber como agir em cada situação, isso pode ser, inclusive, na mão mesmo, não precisa ser nada automatizado, mas você já consegue atribuir conhecimento para uma pessoa que vai ficar responsável pelo atendimento. Essa pessoa tem que saber atender bem. É a principal característica dela, nesse caso, você empoderar ela com conhecimento. Depois disso, você começa a abordar diversos ferramentais ali que vão, cara, tratar de indicadores, para você conseguir enxergar, fazer pesquisa em NPS. Então, assim, cara, de alguma forma, no começo, você já começa a escalar, você tem que entender se o seu cliente está feliz, está triste, se está conseguindo usar, se não está, o quanto que ele usa, se está lento, se está rápido, se tem ticket aberto. Então, você tem uma gama aí, que eu acho que é papo também para daqui a pouquinho, quando a gente for falar das empresas que eu trabalhei com CS, e que você precisa, cara, estar de olho nisso. E existe a forma, cara, manual e a forma correta que você começa a automatizar os processos, criar um ferramental legal, que você já tem, cara, tudo na mão ali, né? E, enfim, aí eu acho que o indicado você pega, vai somando pessoas e vai empoderando elas com o processo correto, que aí você consegue manter o seu NPS adequado. Seja de maneira proativa, né? O seu analista ali de CS, entrando em contato, vendo se as pessoas têm necessidade de uma expansão, e aí esse cara vira também agente de expansão, faz os cross-sell, upsell, que é bem interessante. Ou então você tem, sei lá, as pessoas que vão resolver os problemas e que eventualmente vão pegar e vão distribuir de forma organizada os problemas que estão chegando na sua empresa dentro do departamento, engenharia, problema financeiro, enfim, consegue... A meu ver, está bem esclarecido e eu concordo 100%. Talvez, se eu puder adicionar alguma coisa, tentar também integrar, né? Porque às vezes o problema é de ordem financeira, o outro é de ordem técnica, o outro é de ordem de pós-venda, e talvez ele ter uma integração entre os times também ajuda o NPS, porque você sabe como é que é. O maior problema de empreender é que você está lidando com pessoas numa base diária, né? Então, assim, você tem que manter um relacionamento saudável e com funções bem delimitadas para as pessoas, né, conseguirem exercer com a maior aptidão possível suas capacidades. Temos causas. A gente pode, inclusive, partilhar isso em evento futuro. Mas vamos lá. Voltando um passinho atrás, que acabamos, né? O Vilar puxou muito bem a parte de Customer Success, mas dando um passinho atrás, você me contou que estava no Porto, e dali você começa a migrar na sua carreira para empresas gigantes, né? A gente está falando de Marfrig, Odebrecht, enfim, ali você ficou com hiperestruturas complexas, com, enfim, softwares gigantes deles mesmos desenvolvidos, CLAs, você começa a ter uma ideia de uma governança, né, que você tem que fazer mínima isso, às vezes a governança pode gerar, em dado momento, um entrave para a resolução rápida de problema, né? Queria entender, assim, primeiro você me contar um pouquinho da experiência ali, tanto na Marfrig como na Odebrecht, e depois me dizer qual foi o maior aprendizado que você teve de trabalhar numa estrutura gigante, né, de empresa que está em bolsa, para você conseguir trazer isso para o seu mundo de empreendedor. Legal. Dali, então, eu fui para o mundo Odebrecht, eu recebi um convite para ser parte de um time de melhorias dentro de uma estrutura que estava sendo criada, chamada Centro de Serviços Compartilhados. Foi a entrada do minha entrada no mundo dos CS6, que eu não conhecia nem o conceito nessa época. O CSC da Odebrecht estava sendo implantado ali pela Accenture. A Accenture é uma consultoria que, entre outras coisas, faz a implementação do CS6. O conceito de CSC, muito rapidamente, é um grande centro de excelência. Normalmente, as grandes empresas aí que tem no mercado têm uma grande área administrativa que cuida de toda a parte administrativa, financeira, contábil da empresa, e quando você estrutura um centro de excelência que atende todas as unidades, normalmente isso é chamado de centro de serviços compartilhados, com todas as práticas, indicadores aí em cima desse modelo, grandes consultorias que ajudam a implantar, e vale muito a pena. Então estava sendo implantado o CSC do Odebrecht nesse momento, para fazer esse centro de excelência, que ali iria partilhar com todas as obras, construções, negócios da Odebrecht, deixar tudo centralizado para poder fazer melhor, um ferramental, com processos definidos,
para poder pagar mais rápido, fazer a contabilidade, tudo certinho, né? Então, chegou lá a Accenture, a gente pegou e ajudou lá. Eu entrei naquele momento e a gente tem um mapa lá de melhorias e tal que a consultoria ajuda a fazer. E eu, como uma área de planejamento lá, eu era um analista na época, especialista, e comecei a apoiar, trazendo um monte de solução. Solução para ticket, abrir, chamado, isso e aquilo, aquele monte de coisa, né? E é sempre muito sobre pessoas. E nesse momento foi até engraçado, porque a Aldebrecht é uma grande empresa, né? Ainda existe, é uma grande empresa, apesar de todos os problemas que passou. Tinha um dos pilares deles ser muito descentralizado, né? A delegação planejada de poder, e normalmente você tinha, sei lá, todas as inúmeras obras, muito poder das pessoas que eram donas daquelas obras, né? Os líderes lá, o GAE, tudo eles tinham muito poder e poderiam colocar, inclusive, todos os fornecedores que eles quisessem dentro daquele. O cara era o dono daquela obra. Então, e isso era praticado, era realmente colocado em prática e era pilar. Só que isso vinha para dentro do escritório também. Então, todos os coordenadores tinham poderes dentro da área deles, todos os gerentes tinham controle também, poder dentro da área deles, dificultando muito se você quisesse. Ou seja, era tudo muito descentralizado. Aí você queria centralizar para colocar melhores processos, botar ferramenta e tal. Como é que você faz para ir contra a cultura da empresa para estruturar processos novos e tal? Como é que eu vou falar para o cara financeiro que a ferramenta que eu estou propondo lá e a forma de trabalhar é melhor do que a forma que ele está acostumado a fazer a vida inteira? Então foi um baita aprendizado nesse sentido, né, de exercício de convencimento, mostrar para as pessoas, que o que eu estou falando ali tem fundamento e tal, até a gente conseguir chegar de fato e conseguir colocar um ferramental ou outro ali para funcionar, para melhorar. Essa é uma lição que eu lembro muito, inclusive, do setor de private equity, porque a depender de quem é o seu investidor, se você investir numa área que o investidor já investiu no passado, e você se propõe a fazer um modelo novo, você tem que convencê-lo que aquilo que ele já fez pode ser utilizado. E se o dele já deu certo, é difícil convencer. Então, assim, e um ponto importante, apenas um disclaimer aqui mais na graça, lembrando que o Claudião foi do setor de CSC. Né? Então, assim, a gente não está falando de operações estruturadas na Aldebrecht, né, que hoje é a Novo Autor. E aqui voltando, se eu puder fazer um breve resumo, acho que o maior desafio que você teve ali pensando em mindset empreendedor, né, é convencer as pessoas a mudarem os processos. E aí, você, pela tua trajetória na carreira, o que eu sei você basicamente você decide sair de uma estrutura de sociedade anônima, aberta, enfim, monitorada pela CVM, B3 e tudo mais, e decide ir para empreender, se tornar co-founder de uma startup, né, e liderar um time de Customer Success com base na sua experiência prévia. Se você puder contar um pouquinho aí desse movimento que você faz, o porquê você fez esse movimento, para onde você foi e o que você fez, eu te agradeço. Legal. Ali eu passei cerca de 5, 6 anos da minha vida trabalhando dentro desse mundo de CS6. Eu saí de uma empresa que era extremamente descentralizada, que era o Aldebrecht, para uma empresa que era extremamente centralizadora, que era a Marfrig. Eu saí de especialista de melhorias lá para gerente operacional lá, que era eficiência operacional, também nessa mesma parte de melhorias. E aí teve esse baque aí do descentralizado para centralizado, e lá era bacana, e, cara, não é essa ferramenta que vai ficar, é essa ferramenta que vai ficar. Então era muito mais fácil colocar as melhorias. E aí, em determinado momento, a gente, quando fala a gente, eu e alguns amigos, a gente sempre falou muito de, cara, melhorias e tal, e a gente via muita consultoria que trazia as ferramentas, implantava a ferramenta nessas grandes empresas, e eu principalmente sentia muito, cara, os caras estão fazendo um trabalho legal, mas dá para fazer muito melhor. E sempre com a cabeça muito pensando em várias soluções diferentes tal, e olhando para os CSCs com muito carinho. Falei, cara, dá para te fazer soluções aí em cima disso, criar os nossos próprios softwares e resolver alguns outros problemas. Nesse mesmo momento eu tinha feito um curso e colocado princípios de Six Sigma,
na operação da Odebrecht, algumas ferramentas que a gente implantou ferramenta e com os dados que a gente estava coletando, a gente conseguia identificar gargalos e tal. Aí, de novo, né, veio de engenheiro de produção, indo para um lado lá, dentro de uma operação de back-office, mas você estava conseguindo identificar como se fosse uma fábrica. E beleza, como que a gente melhora essa identificação? Então, eu e um grande amigo que trabalhava comigo também, a gente começou a idealizar um pouco que seria o embrião aí, de uma startup na época, né? Ele pegou e pulou na frente, Paulo Castelo, e saiu da empresa que ele estava, começou a estruturar a startup, e chegou num momento que ele ficou me chamando, já estava com uma outra pessoa desenvolvendo software junto com ele, que essa outra pessoa veio a ser meu sócio atual, que é o Angelino Cruz, e começaram a desenvolver o software. Eu também saí e falei, cara, vamos pular para o outro lado do muro e ver como é que funciona. Sai de grande empresa, vamos para agora começar a desenvolver inovação. Cara, eu acho que vai ser uma aventura interessante, nunca fiz isso, me provoquei e vamos, né? E ali começou todo esse mundo que, de fato, eu não estava nem muito por dentro do que era uma startup. E a gente começou a desenvolver o produto e começou a desenhar, falar com as pessoas que a gente já conhecia. Na época, a gente já participava de vários grupos de discussão, de conversas sobre CS6, né? Existem vários grupos entre 20 empresas se juntam para falar de melhores práticas de centros de serviços compartilhados. Tem vários desses grupos hoje espalhados pelo Brasil, 5 ou 6, todos eles administrados pelo IEG, Instituto de Engenharia de Gestão, né, que é uma empresa, uma consultoria bem legal, bem bacana, parceiro aí, Cláudio Campos, ele dirige aí toda essa parte aí da nossa consultoria. E eles administram, e a gente entrou muito nesse mundo, participei de muitas reuniões na época, de CSC, de grandes empresas, e a gente fica com esse contato, né? A gente tem a carteira nossa de parceiros e clientes, a gente sempre fica. E foram as pessoas que a gente começou a conversar na época sobre a gente está fazendo aqui e tal. A gente fundou a Fink, que eu fui co-founder, e junto com o Lino e com o Paulo logo lá no começo. E a solução que a gente desenvolveu era como se fosse um robôzinho, um sensor, que instalava nos computadores, ele identificava tempos e movimentos, identificava ali o que a pessoa estava fazendo e fazia uma comparação entre todas as pessoas ali, normalmente de áreas de back-office, para entender quem que estava sendo mais eficiente. Onde é que tinha gargalo, de novo essa história do gargalo, né? E como que poderia melhorar a operação. Isso começou a pegar, de fato, dentro do CS6, primeiro cliente nosso, né, foi a Accenture. A gente passou numa aceleração, já estou falando aí de 2015, quando inaugurou o Cubo Itaú. Foi bem ali, uma semana de inaugurado o Cubo, a gente passou por uma aceleração, chegou lá e ficou 5 semanas lá com outras, acho que 19, acho que eram 20 startups que estavam nessas 5 semanas, e falando de inovação, falando de desconstruindo o modelo, faz o Canvas, faz um monte de coisa, junto com o pessoal da Startup Farm, que era a aceleradora, do meu querido Alan Leite, deve estar vendo aí também. E aí a gente desconstruiu o modelo, construiu de novo, trouxe solução, e naquele momento a gente já estava conversando com um monte de empresa. A Accenture tinha um chamado de garagem da Accenture, no mesmo andar que a gente ficava no Cubo, com o Paulinho, Paulo Costa, que hoje é CEO do Cubo. Na época ele era o braço de inovação ali da Accenture, e a gente estava em contato direto ali, né? Torcedor do gado, chato pra caramba, uma gente boa, né? Então, é bom, o Botafogo e o Flamengo sempre ganham dele. Exatamente, então é amigo, né, cara? Então senta com a gente, adora ver jogo comigo. Então, a gente tinha dia a dia lá, a gente já falando sobre a solução, e a gente já começou a fazer o papel lá de intermediário entre as áreas da Accenture, empresas do grupo e as startups do Cubo. E o Cubo começava a surgir como um grande centro de inovação de São Paulo e, por que não, do Brasil, né? E vinha muitas empresas visitar o Cubo. Quem fazia, que era o CEO do Cubo na época, era o Flávio Pripas, que era um cara com uma mente brilhante lá de inovação, está no mercado até hoje, investidor, está bem pra caramba, também um grande parceiro. E ele fomentava muito bem o ecossistema. Começou a trazer muita empresa grande para visitar o Cubo. A gente não precisava ter área de marketing, área de venda, nada. Todo mundo vinha até a gente naquela época. Não é o prédio do Cubo que tem hoje, que é enorme, lá na frente do Shopping Vila Olímpia, ainda era chamava hoje carinhosamente de BIM, na rua Casa da Tua, era um prédio mais
menorzinho ali, 3, 4 andares, e eram, sei lá, quantas startups. Hoje multiplicou por 5 o número de startups. Mas ali, então, na verdade, a Cuba ela era literalmente uma aceleradora, né? Ela já te trazia o cliente. Exatamente, a gente tinha a nossa aceleradora e o Cubo ele ficava de ambiente de matchmaker ali, né, cara? Ele trazia as empresas. Então, ele era só matchmaking na época ou ele já tinha a parte de advisement? E o Cubo não é investidor, o Itaú não investe nessas startups, mas eles criaram um ambiente de fomento à inovação que tanto era para eles aproveitarem inovação e trazerem para dentro do banco, quanto umas das startups que estavam lá não eram atreladas, não tinha nenhum tipo de contrato com o Itaú de exclusividade, nada disso. Por isso era para um ambiente realmente de fomento de inovação, criação de verticais e tal. Mas, Claudião, voltando um pouquinho, eu queria entender que você estava na Marfrig, tinha um cargo lá de liderança, e o que te motivou a falar, pô, vou sair daqui, que eu tenho uma estabilidade, posso ficar aqui décadas da minha vida, tenho um salário bom, mas eu quero ir para o desconhecido, né? Enfrentar esse medo do desconhecido que pode dar certo, pode dar errado. O que te motivou, assim, de fato, a querer montar seu dono do seu próprio caminho? O momento de Marfrig era um momento... O centro de serviços compartilhados da Marfrig ficava na Seara, na sede da Seara, que é lá em Itajaí, Santa Catarina. E era um momento não vou dizer de instabilidade, mas de incerteza, porque rolavam rumores que a Seara seria vendida. No final das contas, a Seara foi vendida para a JBS. E isso dentro lá dos executivos que estavam dentro do centro de serviços compartilhados, a gente já tinha algumas informações e gerou uma certa incerteza. Na verdade, todos os executivos que lá estavam começaram a procurar outro caminho. Então, isso aí ajudou a motivar também esse movimento para outra área. Isso daí, qualquer aluno que faça pós-graduação da FGV de Direito Societário, eles acabam estudando essa briga de Seara e Perdigão. Ela foi bem curiosa, depois a gente pode bater um papo sobre isso. Um pouco fora um pouco do objetivo de empreendedorismo, né? Mas depois eu conto um pouco da questão jurídica do negócio. Bacana. Mas então, a FIC, eu estou entendendo que uma vez ela na Cubo, né, ela já consegue muitos clientes, ela é auxiliada desde o início da Accenture no contato pessoal que eu estou entendendo que é seu, né? O Accenture foi o primeiro cliente da FIC. Já é um cliente grande. Essa cliente era o selo que a gente precisava de validade, porque normalmente uma startup, cara, beleza, como é que eu vou botar dinheiro na IBM ou vou colocar dinheiro na FIM? Imagina para o diretor da empresa grande. E aí eu te pergunto 3 coisas por conta disso. Depois, como é que foi para escalar o volume de clientes? Porque quando você tem um cliente tão grande assim, você acaba fazendo um produto meio que tailor-made, né? Customizado para ele. Então, como é que você consegue escalar isso a partir do momento que você já vem com um cliente muito grande? O segundo vocês tiveram que lidar com rodada de investimento posterior para escalar o produto, ou o cliente era o suficiente para você substanciar o crescimento da startup? E o terceiro ponto, se você puder contar o que você desenvolveu lá dentro. Né, Legal. Minha memória é ruim pra caramba, tem que repetir os 3. Né? Então, vamos lá. A primeira como que a gente começou, né, a jornada lá com a Accenture. A gente tinha... Cara, acho que era um ano de startup. A gente tinha um produto já, o algoritmo nosso lá de detecção, que ficava fazendo esse mining, né, dentro das máquinas dos analistas e tal. Já dava bastante... ele era, digamos que, apartidário. Ele era para um ou para muitos. Então, a gente instalava em massa em todas as máquinas, e o segredo do negócio é o que a gente fazia com esse dado. Né? Então, digamos que o tailor-made que vinha era depois, era na hora de você fazer a gente já tinha um dashboard que ele era criado para empresa, para deixar todos os indicadores e dados, informações, insight, né, do que fazer também com aquela informação. A gente tinha muito que fazer essa parte da cultura da consultoria. Tudo bem? Tudo jóia, beleza? Para falar para o nosso cliente o que ele tinha que fazer com aqueles dados, que era perigoso. Né? Imagina, você chega lá e fala, não, esse cara aqui fez mais do que o outro. Calma, não é que ele fez mais, ele ficou mais tempo no computador, mas o outro era mais eficiente do que esse terceiro. Então, cara, ele entregou mais, na verdade, não é que caiu a caneta mais cedo e desliga o cara. Pera aí, né? O customizado, então, é o BI, a inteligência por trás, né?
a gente construía um BI muitas vezes ali para atender a necessidade de um cliente ou de outro. É mais ou menos por aí. Só que você perguntou também sobre o que teve que escalar de tecnologia e tal, se precisou de investimento nesse começo. Na nossa cabeça, cara, a tecnologia que a gente tinha podia pegar e atendia 10 ou 10 mil, não tinha problema nenhum. Mas, na verdade, a gente teve que fazer, de fato, aí falando tecnicamente, a nossa estrutura não ia suportar o tamanho da Accent. E aí o cara que contratou a gente, que era o Paulinho, lá, o Paulo Costa, ele foi muito sábio em colocar de forma cadenciada uma operação, depois outra operação, vai testando, vai implantando, vai encontrando os obstáculos e a gente vai crescendo a operação aos poucos. Isso aí, na hora, a gente queria colocar a Accent, bota no mundo inteiro, né? Isso aí é pra... Aí vai parar o Gris Bassal, aí vai com a gente fora e vambora. Também era cliente. Na época, cara, era... Vamos que vamos, né, cara? A gente tinha confiança no nosso produto, funcionava muito bem, mas na hora que a gente foi encontrando esses gargalos, ali a gente teve que mexer... Sim, a gente pegou uma rodada de anjos ali logo no começo. Depois dessa rodada de anjos lá de investimento, a gente fez algumas mudanças na nossa estrutura de back-end. Transformou a ferramenta numa ferramenta muito mais escalável. Isso foi tendo rodadas de entrada de desenvolvimento de tecnologia, deixando cada vez mais a ferramenta mais pronta para escalar. E isso foi, digamos que até bastante natural. A gente foi incorporando o time também, que a gente estava falando, incorpora na hora de CS também. Vai ter que incorporar logo no começo para investir em produto. Normalmente as primeiras rodadas é para produto, depois que você ganha produto, está robusto, você começa a investir para pra tomar o mercado, né? Para botar a equipe de vendas e tal. Que nesse meio aí, cara, a gente até então não tinha uma equipe de vendas. Era muito na linha dos founders resolverem. Você fez uma pergunta em relação a desafios, né? Bom, expliquei mais ou menos o que fazer a solução. Aí até o dia que eu estava na back-office de um grande, não posso falar nomes aqui, mas eles eram ainda são um grande fornecedor de serviços de atendimento, de operações terceirizadas, né? E eu estava lá e o CIO foi lá, me puxou para a sala dele e falou: Claudião, estamos com um grande problema aqui relacionado a fraude. E o que eu tenho a ver com isso? Soluções de eficiência, né, produtividade e... Então, mas a gente vai perder nosso cliente, um dos nossos maiores clientes, que era um cliente deles lá da área de transporte, vamos dizer assim, e estava tendo uma fraude lá de diversos tipos diferentes. Eu falei, cara, como que eu posso te ajudar? Ele, o que a sua ferramenta pega? Eu falei, cara, a gente pega, sei lá, vários metadados ali, né, que a gente captura ali na hora que a gente está trabalhando, que mostra ali por onde que o funcionário está trabalhando, por onde que ele está fazendo, qual ferramenta que ele usa, em que momento e tal, e vários outros metadados ali diferentes da operação. Então, aí você consegue, cara, colocar lá o teu algoritmo lá para acompanhar a operação e tal. Fim das contas, eu coloquei lá o algoritmo para rodar na operação dele, montei algumas lógicas lá que ele pediu para mim, algumas regras de negócio, montei um BI, tá? E, sei lá, 2, 3 dias depois, cheguei lá para apresentar para ele e a gente conseguiu identificar tudo que ele queria, na real, com essas regras de negócio. Eu montei um baita de um BI, que era uma plataforma de auditoria, montava fila lá de coisa que os auditores, que é uma equipe de auditores lá, para tentar identificar lá o que estava acontecendo de possíveis fraudes, né? Ou falso negativo, né? Falso positivo, falso negativo, alguma coisa assim. E a gente conseguiu zerar, a gente fechou o contrato com eles nessa mesma semana. Meu compromisso era pegar e terminar a solução até isso era tipo meados de setembro, eu tinha que entregar até o final do outubro o negócio funcionando. Trouxe para dentro de casa, tomei como um desafio pessoal, né? E aí, depois que eu entreguei, cerca de 1 mês ou 2, a gente conseguiu zerar as fraudes. Como que é o processo, o seu processo interno para desenvolver um produto desse? O cliente tem um problema e você tem que criar a solução. E é basicamente um subproduto, né? Um subproduto. Nesse caso, eu sabia qual era o potencial da solução, conheci o core da solução, participei do desenvolvimento dela, sabia que ela, tudo que ele capturava. Entendi qual era a necessidade do cliente, quais eram as regras do negócio e vi se dentro do que a gente capturava se conseguia fazer alguma equação que trouxesse ali essas evidências que ele precisava.
E aí vai, como dizem os marqueseiros, decupando, né, esse negócio todo, até você chegar numa regra lá de faz teste, aí joga no BI e começa a fazer teste. Query, SQL e tal, tudo em cima da base de dados e vai vendo se você consegue levantar as evidências. Compara o que você está levantando com o real, né, você traz, deixa as pessoas fazendo as duas trilhas simultâneas ali e vai identificando. No começo a gente tinha... Cara, eram milhares de detecções lá e a gente teve que ir afunilando, revisando, refinando e tal, para de fato chegar numa fila dos auditores que conseguiam dar conta e de que eram mais prováveis de fato serem fraudes. E com isso, até mesmo acho que o movimento, né, de ter auditores e tal ajuda a reduzir um pouco o tipo de fraude dentro de uma operação como essa. Eu sei que no final das contas era uma fraude, caso estava gastando milhões ali com o cliente. Para esse tomador de serviço, no final das contas, um mês ou 2 meses, simplesmente zerou a fraude. Você foi o maior contrato da FIM durante muito tempo. Até que eles perderam esse cliente, daí eu não posso fazer muita coisa. Mas enfim, isso aí foi um baita de um desafio na época. E lá, Então, Deus quer mais água? interessante. Tem bastante aqui. Começando a secar, mas tá tranquilo. Obrigado. Mas então, então, em dado momento, né, você está lá com a Flink, você ajudou a escalar, você montou toda a estrutura, o produto você basicamente consegue desenhar, você tem um know-how que já vem na sua cabeça, você tenta otimizar os processos embaixo, né, para também escalar clientes e crescer a ferramenta que você vem desde o início da concepção. Aí, alguma coisa que eu queria entender, dá na sua cabeça que você fala, agora é a hora de eu partir para uma nova estrutura. Eu quero mudar, enfim, eu sou um cara que já mudei também, eu sei como é que funciona a minha cabeça, né? Uma hora eu falo, cara, talvez seja a hora de mudar aqui, eu vou tentar uma coisa diferente. Né? Queria que você me contasse um pouco, primeiro, a ideia de ir para novos ares, não precisa contar os específicos, mas assim, só, cara, tá na hora de eu fazer um novo produto, uma nova coisa. Né? E a partir dali, que você vai para Lookbox e para dados e você começa a ir para empresas que já têm aporte de investimento, que não foi você que trouxe, né? Então você já vem para uma estrutura um pouco mais rígida, por assim dizer, ou tendo que obedecer processos, porventura até em termos contratuais, e você tem que reestruturar ou adicionar sua experiência nisso. Então, eu queria saber, em resumo, a decisão a motivação para a saída em aspectos profissionais, por que se deu, e em segundo, quais foram os seus desafios dentro dessas novas estruturas para você trazer toda a sua bagagem adquirida na FIM e também nas empresas, né, de sociedades anônimas abertas. Legal. A FIM, a gente tem que ter consciência que todo ciclo se encerra, né? Que a vida é feita de ciclos ali. Então, chegou num momento, eu fiquei 2014 até 2020, 2021, alguma coisa assim. Enfim, foram muitos anos, né? Então, chegou num momento, a gente passou por pandemia e tal, e chegou num momento em que a minha cabeça estava pensando muito para um lado, eu queria muito atender consultorias e tudo mais, e eventualmente não era muito, assim, eu pensava de um jeito, os demais sócios estavam pensando de outro jeito. E chega num momento que, cara, você tem reunião de sócios ali durante tanto tempo e tal, e, cara, você está assistindo um lado, os outros sócios estão assistindo para o outro, a sua cabeça não para, né? Você começa a olhar para fora e pensar em outras coisas. E, cara, eu entendi que era o momento, de fato, de... a gente não está mais concordando com tanta coisa, minha cabeça está para um lado, a cabeça dele está para o outro, acabou o círculo e, cara, segue cada um a sua vida. Muito bem, obrigado, ainda recomendo. A FIM que existe até hoje, são muito capazes no que eles fazem. Então, né, vão sem medo lá, quem quiser fazer, melhorar os processos e tudo mais, fazem um process mining bem interessante. E eu peguei meu chapéu e fui seguir minha vida em outras experiências. E aí você falou do Customer Success. Eu já cuidava, na época FIM, que eu era CEO, e só que o CEO cuida de operação, só que o cara de operação logo no começo, ele cuida não só de operação, mas também o meu café era melhor, né? No começo da empresa até, no ponto em que a gente chegou, já tinha, sei lá, 30, 40 pessoas na empresa, e muitos clientes, não me lembro agora a quantidade, mas 20, 30 clientes diferentes, eu cuidava muito dos clientes. Então, já ainda estruturando e conhecendo e estudando muito essa parte de Customer Success, mas sem, na época a gente nem chamava disso ainda. No começo, pelo menos. Mas já com esse pipe estruturado. E aí veio, primeiro eu ajudei uma operação que era a Abiano também, antes de Lookbox. Eu ajudei eles a
estruturar o comecinho da operação lá, logística deles. Fiquei, acho que um pouco mais de 6 meses, 8 meses com eles. E recebi o convite. Foi quando eu recebi o convite do Rodrigo Murta, da Lootbox, que é o CEO da Lootbox, um dos fundadores aí, para, no momento em que eles estavam de pegar investimento, acho que foi investimento seed na época, e eu crescer muito a operação. E, Cláudia, mas está aqui com a área de CS, que ela já existe, está estruturada, mas a gente tem que melhorar, preparar para o boom. Consegue ajudar a gente? Cara, consigo. E na minha cabeça sempre vem muito desafios e qual que é o próximo, como é que eu posso melhorar, aprender e também conseguir agregar valor. E foi ali. Aí eu fui pro mundo da Lootbox, que era uma startup completamente diferente. Muito baseada em dados, em engenharia. Tanto o Rodrigo quanto o Daniel Murta são muito, muito inteligentes. O Rodrigo Murta escreveu um livro sobre a arte de GPTA. Acho que é esse o nome, né, Rodrigo? Que é muito legal, cara. Bem no comecinho, quando estava começando a questão do chat GPT, o cara já lançou, então sempre muito na tona ali de inteligência artificial, e é uma solução de linguagem natural, que traz, ele monta um BI automaticamente, muito focado em estruturas para empresas de varejo. Então, imagina, o cara no supermercado, o cara quer saber como que faz, teve quebra de estoque, não teve quebra de estoque, beleza, qual foi, o produto vendeu mais, vendeu menos, como é que tá o preço médio. Então, várias coisas ali ele consegue fazer e perguntando tudo na caixinha do Lootbox lá e traz aquelas respostas. E foi um desafio diferente de CS, porque eles já tinham bastante clientes, só que tinha que preparar o pipe para multiplicar aqueles clientes por 2. E eu tinha muito os dados na minha mão, então foi muito questão de estruturar para fazer com que o time tocasse ele junto. O time não era tão escalável o time de CS na época, porque metade do time era desenvolvedor. Desenvolvimento é muito difícil de você escalar. Então, eles faziam toda a configuração dos clientes e você tinha toda a parte de atendimento. O atendimento é mais fácil você escalar. Então, essa mecânica ali foi bem interessante, construindo bastante coisa, bastante ferramenta interessante. E aí veio um novo desafio. Eu ali já tinha deixado a operação bastante azeitada. E veio o Guilherme Pessoa da Dados, me chamando da mesma forma, falou, Claudião, aí era um desafio bem diferente, eles tinham, também passando por uma série A, e eles queriam multiplicar, eu acho que de 20 para mais de 100 clientes, alguma coisa assim. Tinha uma equipe que era mais extensa e sem nenhum desenvolvedor, então era de fato para montar squads ali, para montar um negócio diferente. E aí veio uma história interessante. Quanto tempo que a gente tem, só para dosar aqui? 10 minutos aí, depois a gente vai para o seu cenário atual. Legal. Então, falar rapidamente aqui. O Dados, o segundo dia meu de operação na Dados como head de CS, chegou uma pessoa da área de vendas, eu estava fazendo um onboarding, o pessoal, o cara de vendas entrou e falou, Claudião, estamos tendo um problema aqui e tal, estou precisando de você. Eu falei, caramba, né? Lá vou eu, né? E aí era um cliente querendo cancelar o contrato. E falei, como eu posso ajudar? Não, vou entrar na reunião com ele para tentar resolver isso. Só que para eu entrar numa reunião com um cliente para tentar reverter um churn, eu preciso de informações. Segundo dia na empresa. Né? E eu não consegui me achar nas informações. A gente tinha, sei lá, quantos sistemas, tinha muita coisa que estava organizada. Só que essas informações estavam muito espalhadas, eu não tive tempo de pegar e me ambientar naquilo. Tinha tanto um cruzamento de informações. E eles eram muito rápidos no que eles faziam, tinha um cliente muito grande. E eu falei, cara, eu não vou conseguir juntar todas essas informações a tempo, deixa eu conversar com o cliente, que aí pelo menos eu acalmo ele, né, e não venho que me cuidar. Me coloca na reunião com ele. Eu entrei na reunião falando já disclaimer de cara, gente, meu segundo dia de empresa, peço desculpas, eu provavelmente não vou conseguir resolver o problema de vocês agora, mas, cara, eu sou o principal responsável em resolver o problema de vocês. Então, o que eu não conseguir resolver agora, fica a promessa de que eu vou trazer uma resposta estruturada até o final do dia. Seja bom ou ruim. Eu também não sou mentiroso, nem sabia da discórdia, mas eu vou trazer uma solução para vocês aqui. Beleza, tudo bem, era isso que a gente precisava e tal. Estamos precisando de alguém que ouvisse eles, né? E foi um momento em que a gente estava precisando, naquela operação, chegar mais próximo dos clientes. Porque a operação foi crescendo de fato, a equipe muito preocupada em, de fato, estruturar os processos e acabou esquecendo do fator humano. Eu falei, né, desde o começo ali do Customer Success, é muito sobre pessoas. É muito você aproximar, ouvir a pessoa. O B2B necessita disso. Esquece processo? Não, tem que ser o equilíbrio de tudo. Então, boa parte da minha jornada ali com a Dados foi sobre integrar ferramentas, integrar dados para eu conseguir trazer essas respostas
de forma mais fácil, na hora que aparecesse uma reunião como essa, até a Priscila, que era a diretora na época, ela falava, nós precisamos de um prontuário do cliente. E, de fato, era o que a gente precisava ali na hora, que você entrasse, tem que ter tudo ali. Falei, cara, beleza, essa é a situação desse cliente. Esses são os tickets abertos, esse aqui é o health score do cliente, está usando, não está usando, está pago, está devendo, não está, não precisa disso. Isso ficou também na minha cabeça. Porque eu procurei solução, existem várias ferramentas de CS no mercado, mas todas elas faziam com que você mudasse o seu processo, é igual quando tem implantação de SAP, né? Todo mundo fala, não, pode ter que pegar e reconstruir nossos processos para fazer como o SAP quer. Aí acaba que customiza o SAP inteiro para atender aquela operação. Aí você quer dar um upgrade no SAP para a versão mais nova, você não consegue. Tem que fazer um exercício, gastar milhões para o SAP para poder programar aquilo. E as ferramentas de CS naquela época eram muito parecidas com isso. Você tinha que se adaptar à estrutura deles. Eu falei, cara, não tem nada muito flexível aqui. Ficou na minha cabeça. Fim de ciclo, chegou no final também desse ciclo da Datos. Eu estava com a minha cabeça muito voltada para resolver problema, para criar alguma coisa. Já meio cansado dessa jornada também, de estar trabalhando para uma empresa já estruturada, já num outro nível lá de maturidade e tal, e com aquela veia, tanto de inovação quanto de founder me cutucando, né? Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Tá na hora, deixa eu sair disso aqui e setar a minha cabeça novamente para a jornada de founder. E foi quando eu saí, eu morava em São Paulo, conversei com a minha esposa, olha, a gente vai entrar num período agora de... eu preciso de paz, porque, cara, a gente vai começar a estruturar uma nova empresa e tem toda uma forma de fazer isso e nem sempre o que a gente planeja sai como planejado. Normalmente não sai. Normalmente não sai. Eu já sabendo disso, porque já não era a primeira vez que eu ia fazer. Então, cara, fecha as torneiras, a gente literalmente saiu de São Paulo, foi pra praia, foi pra Santa Catarina, a gente tinha uma casa de família, a família da minha esposa, nos fechamos lá, ela trabalhando remota, eu remotamente eu trabalhando em cima do meu produto, falei, cara, deixa eu pausar a minha cabeça, respirar de praia um pouquinho, até eu começar a estruturar uma nova ideia, falei, vou me dar um tempo também. Eu me dei, sei lá, 1 semana, 2 semanas no máximo de tempo, e já estava com as paredes, os vidros da casa lá, tudo escrito lá, com um monte de coisa na minha cabeça, e já querendo desenvolver solução. Foi pouquíssimo tempo ali, eu já estava com o embrião do que seria hoje o produto Jurai, já não mais na cabeça, mas já nos vidros lá. Não, legal. Tem dois aprendizados aqui que eu escutei de você agora. Primeiro, você ali naturalmente foi CEO da operação e eu estou entendendo que, na sua visão, um CEO bom é uma pessoa que basicamente consegue sopesar, né? Que ela consegue fazer freios e contrapesos em todas as áreas para otimizar o processo de todo mundo e, assim, otimizar o processo da empresa, né? A hora do desenvolvimento, a hora que o atendimento tem que melhorar, você vai fazendo esse cabo de guerra equacionando de uma boa forma. Fazer a empresa operar. E o segundo é você tem que equilibrar a sua família também, né? Então você tem que, a família tem que estar lá sabendo o que você está fazendo, tem que dar o apoio necessário e é sempre bom, né? Você estar às claras ali com a sua família, para eles saberem o que está por vir, né? Porque o mar às vezes pode ser turbulento, né? Sempre vai ser a marola. É isso que eu estou entendendo. Tem outra, que eu entrei no cubo solteiro e saí casado, né? Mas tem isso. Então, a minha primeira jornada de empreendedor, ela foi, não é que tenha sido mais suave, mas ela foi individual. Tinha tanta responsabilidade. Não tinha tanta responsabilidade, então eu fiz do meu jeito, virava as noites que tinha que virar. E fazia... Mais novo também, né? Mais novo, mais gás, mas... Essa agora eu já tinha, sim, mais responsabilidade, já tinha família, eu, minha esposa e a Olivia, nossa querida filha de 4 patas. E, cara, sim, você tem mais responsabilidade e já não dá para fazer essas esticadas, tem que pensar em todo o seu entorno, né? Então, acho que foi um momento certo de fazer isso, acho que a forma também foi bem adequada, como a gente fez. E agora a gente está começando, de fato, a testar tudo que foi feito nesse momento. O que é esse horário? E aí, agora, né, o perfeito, a entrada do Vilar é... Ok, como é que é o novo produto? Me conta aí. Legal. Deixa eu começar como o embrião dele, ele veio do CS. Tanto é que a primeira coisa, e é engraçado isso, que quando a gente começa a desenvolver uma ideia, a gente se apaixona, e isso pode ser um erro crasso do fundador, né? Do empreendedor, que é se apaixonar pela solução, se apaixonar pelo produto, antes de olhar a dor do cliente. Como eu tinha a dor,
eu fui de cabeça nesse negócio. Falei, cara, esse é a dor minha. Eu conversava com muitos grupos de CS na época e fui detectando que era uma dor comum. Essa questão de você ter várias ferramentas diferentes e para você conseguir uma informação simples, você tinha que pegar essa informação de, cara, não só de um sistema, mas de 6, 8 sistemas, para você ter de fato a situação real para poder conversar com o seu cliente. Não dá para fazer isso de uma forma melhor, mais flexível? Essa foi a provocação inicial. E aí, procurando domínios e tal, e pegando na minha cabeça, eu criei a CS1. CS1 foi o começo, né, a plataforma inicial onde eu comecei a desenvolver. E ali ainda, One Man Team, né, a minha batalha individual, só tinha eu. E comecei a desenvolver todo esse produto, essa plataforma, buscando trazer várias informações de diversas fontes diferentes, ainda sem uma cara isso, né? Mas com o propósito de juntar várias informações no mesmo lugar e usar esses dados, essa massa de informações, essa base de conhecimento de formas diferentes. Quais eram as formas diferentes que eu precisava? Cara, eu precisava pegar e fazer uma consulta e achar uma realidade na minha frente. Cara, como é que está essa empresa? Por que eles estão chateados, né? Então, também era muito começo de inteligência generativa. Então, comecei a pensar muito nesses conceitos, mas ainda com essa cabeça de CS. Isso foi ao longo do ano passado. Até eu chegar também, aí vem aquele exercício de convencimento, né? Eu sabia que eu não ia fazer isso sozinho. Então, eu fui ao longo vou te dizer, de junho até o fim do ano passado, tentando catequizar a galera que viria junto comigo. Quem são os meus early lá, né? Os founders ali, os co-founders comigo. Então, eu trouxe logo de cara, veio o Rafael Bueno, que trabalhou comigo na Datos, tinha essa cabeça estruturada, administrativa, de conta, trabalhou sei lá quantos anos em banco. Então, é um cara que eu não sou. Eu não sou organizado. Esse cara é. Então, a gente tem que buscar as pessoas que te complementam, certo, cara? E é o cara que me segura, que me dá as porra. Então é muito bom, né? Ô, Rafa, né? Tamo junto. Meu querido sócio. E aí, logo depois, então, já, cara, tamo junto, vamos junto nessa. Começou a me ajudar a estruturar as coisas ali. Só que eu não sou desenvolvedor na minha raiz, né? Eu sei desenvolver, eu fui aprendendo a fazer isso e fui construindo a plataforma do meu jeito. Obviamente, do meu jeito não vai ser o melhor jeito, não vai ser um jeito que vai funcionar. Já tinha feito isso. Mas eu precisava de uma pessoa mais capaz até na hora de você chegar e para compor o time, apresentar para o investidor na frente, que eu sei que é parte da jornada. Não vou falar que sou eu ali, o louco que está, o cientista de foguete, né? E aí exercício de convencimento, voltei a ter contato com o meu primeiro CTO, o cara que construiu o algoritmo da Fink. Ele já tinha passado por outras 2 startups, estava morando na Malásia, tinha acabado de investir numa startup de proteína de inseto. Você vê como é que a vida dá voltas, né? Bacana isso. Que era Fly? Não sei, era lá coisa da Malásia, deu um exit, estava indo para a França. Então é uma pessoa complicada, né? E difícil de achar, ele ficava me dando volta, não porque eu estou indo para tal lugar. Falei, esse cara tá me enganando, né? E aí chegou num momento que, de fato, bateu com o momento dele, que ele estava buscando alguma outra coisa para fazer. E eu tava procurando alguém que fizesse isso que eu queria. Falei, cara, preciso de um parceiro que é você. Eu idealizei na minha cabeça que era o Nino, né? E vamos. E começa a explicar e dar pitch pra ele e tal, aquela coisa toda, até o momento que ele falou, cara, eu tô muito junto, esse negócio faz muito sentido. Vamos construir esse negócio juntos. E aí, acho que formou esse core da CS1, que a gente foi desenvolvendo algumas coisas até o final do ano. Chegou no final do ano, eu tinha uma outra pessoa que estava me apoiando. Ainda estamos falando de uma plataforma de CS. Mas só que eu falava isso aqui, e para múltiplos propósitos, eu consigo construir a mesma base de conhecimento e atender. Porque, cara, você vai estar formando ali um robô, uma base de conhecimento, vai colocar um robô ali que consegue responder, consegue fazer várias coisas. É um robô ou é como se fosse um agente autônomo de inteligência generativa? Vamos colocar como uma base de conhecimento que eu consigo plugar robôs, chatbot, eu consigo plugar funcionalidades e ele vai trazer tudo que está ali dentro. Mas é um robô, mas essa ideia talvez não. Estou perguntando se no pipeline vai ser um agente autônomo de inteligência para ele fazer. Para ele colocar sugestões. Um chatbot, por exemplo. Então, a gente pode plugar um chatbot, tem cenários em que a gente está fazendo isso. E ele vai funcionar como um chatbot, só que juntando tanto a inteligência global, que são... a gente usa LLM, que já foi treinado, eu não estou reinventando a roda aqui. Eu estou usando muito de uma coisa chamada RAG, né? Retrieval General
esqueci a sigla agora, Argumentative Hoje em dia é fácil pesquisar o que é o hack. Generation Hack. E essa metodologia faz com que você pegue uma LLM, né, qualquer, você pega um ChatGPT, Gemini, qualquer um desses, e coloque guardrails, coloque cercas em volta dele e falar, cara, para esse tipo de coisa aqui, você tem que pegar desse conhecimento específico aqui. E aí, a gente treina essa outra base especialista e você faz com que essa LLM, esse seu agente, esse seu assistente, ele seja inteligente a ponto de conseguir responder qualquer resposta, mas quando entra num determinado assunto, ele se prende àquela base de dados que você treinou, que você vetorizou dentro daquele assunto específico. E a gente foi fazendo isso para juntar, criar essa nossa base de conhecimento e aplicar em casos diferentes. E logo de cara, tinha um advogado que apoiava a gente na parte contratual ali da ainda CSO, e que ele começou a falar muito de problemas que existem dentro de escritórios de advogados e tal, e que eu falei, cara, mas a gente consegue resolver? Pô, mas você procura, às vezes, quer criar um novo documento, uma nova peça. Muitas vezes você vai lá, tem muito advogado que usa inteligência artificial, já vai no ChatGPT, leva as coisas para lá e tem que pegar, baixa um documento, sobe lá, copia o texto, põe lá. Falei, cara, mas dá para fazer isso dentro da nossa plataforma. Por que não? E eu comecei a juntar as coisas. Falei, cara, esse é um estudo de caso bacana pra caramba. Trouxe para esse lado. Falei, cara, só que é um público muito diferente. Eu pensava na CSON para a gente vender para fora, grandes organizações, de preferência. A gente já tinha contato com algumas empresas, tanto dos Estados Unidos e Europa. Eu ia olhar para essas empresas, com muito carinho, assim, porque, sei lá, tinha muita gente que eu acompanhava, que eu conversava de CS de fora do Brasil. Para mim, o CS dentro do Brasil ainda era muito verde, né? E o pessoal tava muito, cara, a cultura de CS estava mais expandida, desenvolvida fora do Brasil. Então eu olhava muito para isso. E aí, olhando para esse mundo Jurai, e o nome Jurai saiu no meio da primeira conversa que eu tive sobre esse propósito com um advogado, que é o Wallace Magri, eu vi que o público-alvo seria muito diferente. A gente está falando aqui de advogados autônomos, mundo OAB, escritórios pequeno, médio, área jurídica, empresa brasileira, tal, porque eu vou estar integrado, eu consigo fazer a integração com alguns TJs, para poder fazer uma ferramenta de gestão de processo. Cara, um público completamente diferente. Como é que eu vou colocar no mesmo balaio? Aí veio a ideia de montar uma outra startup, e aí sim chamada Jurai, que hoje a gente está tratando não como uma startup, mas sim como um produto da nossa startup dentro da CSO. E, na verdade, Jurai e CSO são produtos dentro do nosso grupo, que a gente ainda está pensando, porque isso não... problema também de crasso, né? Vai chegar investidor, não, eu estou investindo na Jurai, estou investindo na CSO, estou investindo... Vai conseguir investidor nunca. O investidor vai vir para investir na empresa completa que tem esses produtos, que são destinados muitas vezes a mercados diferentes. E o Jurai, é esse que a gente está investindo bastante agora, já está com produto, já está pilotando, na verdade, com um escritório de advogados parceiro nosso, que a gente está abrindo agora para escritórios diversos, para a área jurídica de empresas, para que a gente consiga pilotar com eles e montar, né, não apenas customizar, muitas vezes parametrizar, para conseguir atender ao longo agora de dezembro. A gente já imagina começar a desenhar algumas soluções interessantes para a gente conseguir, de fato, lançar no dia 15 de janeiro. Tá, então assim, basicamente o que eu estou entendendo aqui no pipeline agora, você está testando com os early adopters para fazer o PMF para ir para o mercado. Exatamente isso. E essa foi a solução que a gente levou para Portugal, né? A gente conheceu lá no Santos, lá em Lisboa, conseguiu um stand lá para... O pessoal do Santos gostou bastante da nossa solução, a gente está falando aí de base de conhecimento, né? Uma base de conhecimento que a gente junta tanto informações de legislação, informações públicas, né? Disponíveis aí, tanto no Brasil ou eventualmente informações públicas de outros países também, junta com informação particular do nosso cliente, e essa informação ela fica salvaguardada, que a gente vai vetorizar essa base, mas fica uma base de dados do cliente. Isso não vai ser usado para treinamento. E você, com essa base de conhecimento, você consegue criar ali uma realidade onde você coloca diversas funcionalidades para consumirem dessa mesma base. E essa base ela vai sempre se retroalimentando. Esse é o fundamento da coisa. A gente já tem umas funcionalidades que são muito interessantes. E aí, por exemplo, quando a gente está falando da Jurai, a gente já tem um assistente que vai acompanhar o advogado, que vai acompanhar uma área jurídica no meio de um Google Meet, por exemplo, ou Zoom, enfim,
e que vai, ao mesmo tempo, fazer a transcrição. Já existem várias soluções que fazem isso, né? Só que o nosso, ele faz a transcrição e ao mesmo tempo em que ele está transcrevendo, ele está pegando aqueles termos que estão sendo falados no meio da reunião, está consultando a base de conhecimento e está trazendo vários insights. Fala, por exemplo, estou falando aqui, eu sou advogado, estou falando com o meu cliente, ele começa a falar de uma... sei lá, vamos supor, o cara está falando de problema trabalhista, né? E não, porque eu fui desligado de uma empresa assim, só que me desligaram por justa causa. E no que ele está falando isso já está aparecendo. Lei, CLT, para o advogado, já está mostrando lá por justa causa, artigo, casos que você tem, né, processos que você tem no seu escritório relacionados à justa causa. Em qual empresa? Empresa tal. Beleza. Jurisprudência em cima disso, desse tipo de causa. Se eu já tenho algum processo relacionado a essa empresa dentro de casa, que a gente possa pegar como experiência, ele vai aparecer esses trechos ali dentro do nosso assistente, e o advogado que está desse lado aqui controlando o Jurai, ele pode ir clicando ali e vai abrindo, vai pondo esses PDFs ali na frente dele. Da minha área, que é basicamente operação de M&A de startups, cara, além dos contratos que são privados, né, que ele pode levantar para mim, e também resoluções da CVM, vai depender do nível de necessidade do investidor, né? Se for um investidor que com fundo estruturado, que tem que seguir as regras lá da 175 CVM, ela é primordial, porque eu não, assim, normalmente uma resolução CVM a gente está falando de 100 páginas, eu não sei de cabeça. Isso aí. E nem pretendo aprender. Não é para isso, né? Não é para isso. Se eu tiver uma inteligência que no exato momento consegue me mandar, isso me ajuda, me otimiza, porque senão eu tenho que marcar uma segunda reunião. Exatamente. Então, assim, existe a proposta de valor, né? E aí você pensa assim, aí seguindo esse fluxo, você acabou de fazer a reunião. O que o transcritor faz normalmente, né? Pega e te dá a ata da reunião, a transcrição da reunião, já te dá a ata, ponto de atenção, aquela coisa toda. A gente gera, além disso tudo, a gente gera esse relatório, mostra todos os assuntos que foram abordados, todos os documentos que foram clicados, foram abertos, te coloca como opção lá para montar, ou seja, todo esse conteúdo, ele é atualizado também na nossa base de conhecimento e te proporciona você gerar lá, baseado em templates, eventualmente que você já tem cadastrado dentro da plataforma. Agora eu quero gerar uma procuração para esse cliente, já manda logo a procuração, já estou com o cadastro dele, já manda imediatamente para o cliente pegar e assinar aquela procuração. Muitas vezes o advogado ele perde no timing ali, né? O outro já mandou, já pegou, já caçou aquele cliente. Tem advogado que é assim. Ou então, sei lá, gerou procuração, gera um contrato, gera NDA, você reaproveita aquele conteúdo da reunião, classifica ele dentro da plataforma, dentro do cliente, você coloca tudo bonitinho lá e tudo aquilo vai sendo reaproveitado. Já vai pegar também, quais são os processos, já tem processo aberto, não tem processo aberto, vamos criar um documento baseado nisso, ele já abre como se fosse um Google Docs ali dentro, com inteligência artificial e vai criando aquela peça. Enfim, a questão toda é a gente não sabe o que quer ainda. Os advogados querem usar a inteligência artificial. A gente não sabe ainda o que a gente quer. Tem que mostrar a gente. Exatamente. Essa é a ideia. Eu tô aqui para isso, né? E que dá para usar de diversas formas. Mas eu estou muito preocupado em não fazer com que o advogado saia e vá lá no ChatGPT. Não tem nenhum problema com isso, né? Mas, você tem que sair do ambiente que ele está. Vai lá no ChatGPT, copia o dado de um lado, vai para o outro. Tem ele arrumando. Vai, copiou, colou outro texto. Se eu puder ter tudo na mesma plataforma. Os economistas chamam de ruído. É quando você vai para outro canal já gerando ruído, vai gerando fricção e depois até tem um problema. Exatamente. É melhor do que ter várias abas lá no Chrome lá abertas. Cara, não, está tudo consolidado, todos os meus documentos estão aqui, tudo isso está sendo utilizado dentro desse contexto. Na hora que eu for perguntar também, que aí você tem tanta possibilidade de você usar o assistente no call, como você também tem a janelinha lá que você pesquisa qualquer assunto, ele busca na sua documentação, na sua base de conhecimento, aonde que está aquele negócio, sem ser palavra-chave, busca semântica. Então te dá muita possibilidade. Perfeito. Como é que estamos de tempo? Já esgotou, né? Posso fazer uma pergunta rápida? Se não, A gente edita depois também, né? Não tem problema. Tudo bem, gente? Só fazer uma pergunta rapidinho. Essa questão da inteligência artificial, hoje em dia a gente consegue fazer transcrições por reuniões virtuais. Mas vocês têm alguma ideia para fazer isso para as reuniões ou assembleias ou qualquer coisa física, algum aparelho? Eu vi que alguns estão inventando alguns aparelhos aqui para fazer isso. Tem sim. Responde aí para mim. Tá, a gente tem uma das nossas hipóteses, de fato, é a gente fazer isso sem depender da inteligência artificial. Eu já tenho um software
que ele faz a transcrição, você baixa ele na sua máquina, ele vai fazer a transcrição e ele vai fazer a busca semântica em cima do seu conteúdo lá. Você pega, processa uma pasta, tá na sua máquina, não tem preocupação, aquilo não tá ligado na internet, então de fato não vai sair aquela informação da sua máquina. E ele consegue te dar esses insights também, tá? Então a gente tá com a ideia, por enquanto, não, vamos colocar no computador, ele vai fazer isso, mas a gente tem a hipótese aí de colocar num aparelho, Legal. alguma coisa, só que aí a gente sai do mundo do software pro hardware. Estamos analisando. O famoso online e offline, né? Rapaz, isso a gente já está pensando se vale a pena, se não vale, se a gente vai estar indo muito longe. A gente acostuma no virtual, aí quando vai pro físico, fala, não tá anotando agora. Pois não, mas esse transcritor, a gente esse já está desenvolvido. Ele é um software que a gente está chamando de Semantic Search, que a gente vai colocar também. A ideia é colocar, se não no dia 15 de janeiro, mas por ali também, à disposição para download das pessoas. Também vai ter ali uma anuidade, alguma coisa assim. Foi uma das coisas que a gente mostrou lá no Web Summit também. Tive lá. Isso aí. Tive lá. Estamos colocando bastante esforço nisso aí. Então, só para ver que a gente tem tempo ainda ou encerrar? Então, 10. Você quer fazer mais uma pergunta? Não, eu queria fazer um wrap-up com 3 perguntinhas bem básicas para o Claudião, né? Para, enfim, com todo esse papo, né? Fazer um resuminho, né? Você ali com grande experiência agora você é o CEO, né? Agora eu sou CEO. Anteriormente era o CEO, antes você era Customer Success. Queria, primeiro, voltando para o ponto do Customer Success, qual a métrica que você acha de CS hoje que é mal interpretada pelas empresas? Se tiver alguma. NPS. NPS. Tem falam que NPS ele é superestimado. E, na verdade, ele não pode ser... assim como a gente também usava o Think, não pode ser uma realidade só, né? Você não pode olhar só por um prisma. Porque senão você pode cometer uma certa injustiça. Você tem que olhar, juntar vários indicadores diferentes para que aquele NPS ele seja de fato validado. Ele é um meio, né? Não um fim si próprio. Você tem que olhar ele, vai ter que olhar quantas pessoas estão respondendo, se as pessoas estão respondendo, não é que está insatisfeito. Não, são as pessoas certas para responder. Se tem uma massa de dados realmente que traz valor. E sempre está olhando ele e olhando uma outra métrica também, olhando um Health Score. Health Score é muito bom. Health Score não é uma métrica específica. Você monta um Health Score de diversas formas diferentes, mas ele tem que, mostrar de fato para o seu time o quanto um cliente está satisfeito ou não. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o iFood eu sempre jogo o NPS lá embaixo. Eu dou 3 para eles. Por que eu dou 3 para eles? Eu dou 3 para eles porque a entrega sempre atrasa. Não necessariamente é eles. Né? Não necessariamente é o serviço deles. Mas é exatamente isso. Você Tem olhar... alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas se você olhar ali, não é necessariamente o funcionamento da plataforma. Não como é que você melhora a parte de logística. Né? E aí... Isso tem que disparar alguma ação lá dentro do... Essa que é a questão. Tem muita gente que pega e fala, vamos fazer NPS aqui, não usa pra nada. Mas você não pode dizer que não quer dizer que eu sou uma pessoa totalmente satisfeita com o iFood. Eu sou um usuário diário dele. Total. Então, assim, eu sou um cara que precisa dessa solução. Só que, enfim, eu acho que pode melhorar. Quando eu dou 3, a nota é por isso. Eu acho que dá pra melhorar. E dá pra especificar o porquê, né? Dá pra especificar o porquê. O segundo ponto aí pode falar até especificamente da Jurai. Você pode falar de forma genérica. Mas o que você... Qual uma crença que você tem nesse universo de CS, de empreendedorismo, que você tem convicta na sua mente que muita gente discorda? Muita gente fala principalmente quando a gente está falando aqui de CS-ON e de Jurai, a gente está falando de inteligência artificial. Está no nome aqui, Jurai. Aqui. E muita gente tem receio com a inteligência artificial. Vai acabar com os empregos, vai dar um problema aqui. Eu discordo de que vai acabar com os empregos. Eu acho que vai transformar a indústria. Quem não se acostumar com inteligência artificial, quem não aprender, está perdendo tempo. Pegar e, cara, você pode discutir ideias com inteligência. Pega o ChatGPT, abre e, cara, coloca coisas lá, mas como eu faria isso de uma forma melhor? Como eu faço uma comida assim, cara, qualquer coisa se coloca lá, eles gastaram centenas de milhões treinando aquele negócio, então dê valor a isso, né? E você consegue, de fato, eu quero estruturar, se quiser aprender a desenvolver, coloca lá, eu quero fazer tem vibe code hoje também, no conceito de vibe code, você tem plataformas prontas, você falar o que você quer, e o negócio te gosta do programa pronto. Isso existe. Isso existe por lá,
Exatamente o Lovable, como outras, né? Isso funciona e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, enquanto você fica naquela de, não, vai substituir meu emprego, tem muita gente já ganhando dinheiro com esse negócio. Cara, dá valor, dá um passinho pra frente ali, cara, ou então um passinho pra trás, aprende aquele negócio e pratica, sabe? Mas, na minha cabeça, essa questão da AI, então, que vai substituir tudo, não vai. Vai ter emprego que vai sumir por causa dela? Pode até ter, cara, só que eu acredito que você tem que se transformar, tem que ir aprendendo com isso. E, quando a gente fala da minha área especificamente de CS e de, sei lá, da área de fato de atendimento, quando você está falando de você está de um lado da empresa e você está atendendo pessoas do outro lado, eu acredito muito na AI para empoderar esse cara que está aqui desse lado. Então você, sei lá, eventualmente você não vai precisar de uma pessoa, de um analista de CS, de um analista de atendimento específico para cobrança, o outro para falar do saque lá da Seara, que é da dica de receita, e o outro para cobrar, e o outro para receber reclamação. Não! Você empodera a pessoa com todos os argumentos possíveis e você coloca na frente do telefone ali uma pessoa que seja extremamente capaz de atender, hospitality, servir, de fazer esse meio de campo muito bem, um humano falando com um humano, que tem essa capacidade de compreensão e de passar o conhecimento. Mesmo erro para mim que tem, de colocar o cara que é o maior especialista do mundo como professor. Pô, o cara sabe passar conhecimento? Não, o cara pode ser uma cavalgadura ali, que é um péssimo professor e um ótimo especialista. Para mim é muito parecido, tá? A gente está fazendo a mesma comparação aqui. Então, a AI está aqui para mim, para empoderar. Claudião, existe, por acaso, eu estou falando por acaso que eu li, existe um artigo do Bank of International Settlements, o BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que ele faz uma projeção que, na verdade, a IA ela vai gerar mais valor à sociedade em termos financeiros e o risco é gerar mais desigualdade porque as pessoas não se especializam. Mas que vai ter mais geração de valor, ou seja, vai ter mais dinheiro rodando, né? E o dinheiro rodando é aquilo que facilita a promoção da melhoria de vida. Então, assim, não é sobre ela vai tirar, é sobre ela vai adicionar e como é que você entra nessa adição. Pois é, mas cara, é a indústria 2.0, 3.0, 4.0. Isso. É uma nova revolução industrial. Essa é a grande verdade. Se você não se adapta, acontece o quê? Então, cara, o ser humano tem que estar aprendendo constantemente, tem que ir se adaptando, senão era uma vez, de fato. E a última pergunta para a gente encerrar aqui é se você puder falar ali sobre alguma operação sua, algum acontecimento seu que não deu certo, né, mas que foi a maior lição que você trouxe para hoje em dia, para evoluir como profissional, como CEO, porque é muito fácil falar das vitórias, né? Mas assim, é difícil você reconhecer as derrotas se você aprender com elas. Eu acho que essas são as mais duras, né? E todo mundo na vida profissional teve elas. Puder citar uma. Vamos lá, eu posso falar, inclusive, do mundo do CS, tá? Porque a vida de um head de CS ela não é muito fácil. É muito difícil você convencer uma empresa, vamos lá, que está crescendo, você tem, cara, a área de engenharia, a área de tecnologia, os desenvolvedores, você tem a área financeira, tem um monte de coisa, a área que conversa com o cliente, que é a área de CS, e você, de uma hora para outra, você começa a ter churn. E aí vem o famoso, a culpa é de CS, né? Cara, será que é? E talvez aí, vamos lá, não sei se foi um erro, mas eu me aproximei demais dos clientes. Por exemplo, na Datos, eu não posso fazer também, porque eu sempre fui muito em relação a pessoas, relacionamento. E eu não sei se, eventualmente, focando em pessoas, eu deixei de... vamos lá, vou colocar isso melhor. É bom que é editado, né? Eu não sei se eu deixei de trazer, de fato, a realidade. Não sei se eu fiz mal isso, mas eu não consegui, acho que o exercício de convencimento das demais áreas, tanto numa oportunidade quanto na outra que eu tive de CS, e até mesmo na FIM, não sei se trazer a responsabilidade de todos da empresa, mostrar para eles que tudo que todo mundo estava fazendo tinha reflexo, tinha consequências num possível churn, num possível cancelamento de contrato. Não era só um interlocutor. O serviço está sendo bem executado, uma alteração que foi feita no software e eventualmente não foi avisada, cara, derrubou ali pro cara, o cara teve algum problema, ele está chateado com isso. Você tem dentro do seu mecanismo coisas suficientes que vão detectar aquilo, detectar a causa e trazer
de fato para a pessoa que causou, para ele poder melhorar o processo dele. Então, talvez tenha faltado, não sei se foi maturidade, de CS, para poder fazer com que o convencimento, poder convencer as pessoas que, cara, não é só sobre montar uma área de CS específica. Você tem que, eventualmente, trazer para todas as áreas indicadores relacionados a cliente que façam parte do seu lucro, sei lá, da participação dos lucros lá, entendeu? E se você tiver ali aquele percentual baixo, você vai perder dinheiro. Para poder fazer, de fato, com que as pessoas entendam que tudo que elas estão fazendo bate no cliente, não só a área responsável pelo cliente, e sim todas as áreas da empresa. Grosso modo falando, né? Assim, se a gente tem uma Ferrari, o motor é a engenharia, né? O que diz a força, o marketing é o design, que diz que ele é bonito. Mas tu vai sentar no chão, né? A loja que vende, né? A loja que vende é meio que o comercial, e depois ainda tem um setor ali que chama para as divisões, para deixar o carro longevo e tudo mais. E aí, se isso estoura, às vezes a pessoa diz que estoura numa pessoa só porque é um motor Ferrari. Não, você tem vários motivos. Tem o financeiro que pode ter precificado errado o produto pelo que ele vale, o motor desse produto, né, que tem várias linhas de carro, saiu diferente. O design não está condizente com o nosso público. Você tem que... a pessoa de CS, às vezes, e o CEO, né, também, principalmente, ele tem que analisar o todo, né, a versão do todo da operação, e tentar trazer caminhos para otimizar aquilo. Eu acho que esse é um desafio, né, sobretudo, desse setor. Pois é, você tem que, de fato, deixar todo mundo ciente de que, sei lá, todas as ações refletem no público deles. Não sei, por isso que eu falei, inclusive, que o CS, quando eu penso em CS, eu vejo um espelho muito mais avançado, talvez uma consciência, né, em relação a essa cadeira, essa disciplina, muito mais avançada fora do Brasil do que no Brasil. Porque aqui ainda fica muito esse ranço de que, cara, é difícil convencer de fato as pessoas que tudo que está sendo feito reflete do outro lado. Então, aí pergunta para mim qual que é a solução. Não faço a menor ideia. Né? Mas estamos trabalhando por isso. Todo dia tentar aperfeiçoar um pouco, né? Exatamente, mais ou menos por aí. Então, eu queria te agradecer por ter vindo aqui. Obrigado. A casa está sempre aberta para eventual novo episódio. Também, se um dia estiver pelo Rio de Janeiro e quiser trabalhar aqui no escritório, ficar na sede, nós queremos ser um early adopter da ferramenta. E, enfim, seguimos junto o que precisar. Estamos aí. Temos amigos em conjunto, né? Inclusive clientes em conjunto. Isso aí. Então, é sempre um prazer te receber. Maravilha. Obrigado, Claudião. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Vilar. Vilar.